Bom dia, Jesus. Essa expressão é como se pela manhã, ao acordar, Jesus fosse a primeira pessoa que vem na sua mente e você o convida a fazer parte do seu dia. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem hoje que foi extraída do texto que a gente estava estudando da parábola do filho pródigo. A gente já compartilhou algumas mensagens e a gente vai continuar ainda nessa parábola. Na parte final da parábola tem mais uma mensagem que Deus falou ao meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Se encontra em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. A gente vai ficar com a parte B de 3 versículos aqui para a gente ir direto na mensagem. Aí, se você quiser entender melhor o contexto, dá uma estudada em casa, dá uma lida em casa sobre a parábola, tá? O verso 29, que fala assim, ó. O filho mais velho fala para o pai, né? Eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. A parte B diz assim, ó. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Grava essa parte. Aí o verso 30, ele diz, e vindo esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, matastes um novilho cevado. A parte B do versículo, né, esse filho que desperdiçou tudo, você matou um novilho cevado. Deu-lhe um novilho cevado. E o versículo 31, o pai responde, né, ao filho, filho, tu sempre estás comigo e tudo que tenho é teu. Eu quero que você preste atenção no verso 29, a parte B, que ele diz assim, ó, contudo tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. O foco aqui é o cabrito, tá? O foco aqui nessa palavra é o cabrito, é um animal, né? E no verso 30 ele diz, né, mas vindo esse teu filho que desperdiçou, tu deste um novilho cevado. E o pai, respondendo no verso 31, né, a parte B diz, tudo que tenho é teu. O que quer dizer isso? A gente, às vezes, está vivendo, se contentando com o mínimo, sendo que a gente tem acesso ao melhor de Deus. Como assim? Aqui vemos que o filho estava pedindo apenas um cabrito para comemorar com os amigos, tal, de alguma maneira. E o pai diz que tudo que tenho é teu, ou seja, o filho mais velho também tinha acesso ao novilho cevado, mas ele não tinha essa consciência. O que quer dizer isso? O cabrito, ele representa algo mais prático, porque o cabrito ele era feito mais rápido, era algo apenas para o momento. Não vou dizer cotidiano, mas tinha mais ou menos esse sentido, porque eles não comiam carne praticamente todos os dias, mas era algo mais rotineiro, o cabrito. Ele era algo para o momento. Já o novilho cevado era algo diferente, o processo era diferente, era meses de processo, ele era algo especial, ele era para um propósito especial, único. Então, o que quer dizer? Às vezes tem pessoas, a gente entendendo aqui até como filho mais velho, filho que já estava na casa do pai, mas não necessariamente são pessoas que podem só estar na casa do pai. Digo todo tipo de pessoa que às vezes está caminhando com Jesus, mas se contenta com o mínimo, se contenta com o cabrito, sendo que não tem consciência que tem acesso ao melhor de Deus, né? Ao novilho cevado, né? E é nessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Qual que é a diferença, né, do cabrito e do novilho cevado, né? A diferença é o processo, né? O cabrito representa o momento, né? E o novilho cevado, ele representa o propósito, né? A diferença é o processo entre eles, né? Por isso que pessoas não acessam o propósito, porque ao longo desse processo acabam desistindo de alguma maneira, né? E aqui que eu quero entrar na mensagem com vocês. Por que pessoas desistem, né? Durante o processo, né? E eu anotei alguns tipos de pessoas que desistem ao longo do processo, né?
E entenda que processo não tem a ver com velocidade, né, com rapidez ou com demora, tá? O processo tem a ver com progressão, com a gente evoluir, avançar, né? Então, é nesse aspecto que eu quero que você compreenda por que a gente não consegue caminhar para o propósito, evoluir, né, avançar para o propósito que Deus tem pra gente, né? Porque estamos nos contentando com o mínimo, né? Com o início, né? Sendo que nós temos acesso a algo melhor de Deus, né? Ao novilho cevado, né? E aqui eu notei alguns tipos de pessoas que passam por o processo e acabam desistindo, né? A gente vai ver aqui, ó, os impacientes são pessoas que eles não rejeitam o melhor de Deus, eles trocam o melhor pelo imediato, né? São pessoas que eu vou compartilhar com vocês aqui, porque desistem no meio do caminho também, tá? Pessoas que desistem no meio do caminho, eles começam a esperar, eles acessam o processo, estão caminhando com Deus, estão começando a viver o processo, mas devido ao tempo de espera, eles acabam interpretando essa espera como um abandono. São pessoas impacientes, pessoas que querem algo imediato e talvez o processo, como eu falei, não necessariamente pode ser rápido, demorado, vai da forma como Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós, mas são pessoas que não sabem esperar, né, esperar em Deus. Então, acabam interpretando a demora de Deus como uma forma de abandono, como se Deus estivesse abandonando elas, Deus não estivesse ligando para elas, e acabam desistindo do processo, e acabam por não viver o propósito, o melhor que Deus tem para eles, né? Outro tipo de pessoas são as pessoas que não têm consciência, assim como a gente acabou de ver o filho mais velho, né? Ele tinha acesso ao novilho cevado, o melhor do pai, mas ele estava contente com apenas um cabrito para comemorar com seus amigos, né? Então a gente vê que são pessoas que não têm consciência, eles estão na casa do pai, né? São filhos, vivem como se não fossem herdeiros. É aquela mentalidade de servo ainda, né? É como se fosse uma ignorância espiritual. E tem outro tipo ainda, são os que têm medo do que o melhor de Deus exige. Porque o processo também ele exige algo, né? Ele exige maturidade, compromisso, visibilidade e, o principal, renúncia. Então são pessoas que têm medo do peso das promessas, né? Porque as promessas têm a ver com o teu propósito, mas tem um processo para tu chegar até lá. E só que isso exige algo além da espera. E daí são pessoas que não querem carregar esse peso e acabam desistindo também no processo, tá? E tem outros tipos de pessoas que são os que se acostumaram a viver no mínimo, né? É como se eles vivessem há tanto tempo no mínimo que virou algo normal, virou algo confortável. É a famosa zona de conforto, né? Não querem sair da zona de conforto, né? É uma acomodação espiritual. É uma ausência de fome, sabe? Por mais de Deus, né? Então esses tipos de pessoas também acabam não alcançando o melhor de Deus por se acostumarem com a vida que tem, né? E tem um outro tipo também, são os que confundem mérito com herança. Como assim? Aqueles que, tipo assim, eu faço, né, eu mereço, se eu obedecer, Deus me dá ou Deus me paga, como se fosse uma forma de barganha, né? Quando o melhor de Deus não vem como pagamento, eles acabam se frustrando. Como assim? É como se eles não entenderam que o propósito de Deus, que Deus tem para cada um de nós, e Deus tem um propósito para você também, Deus tem um propósito para cada um de nós. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, estão seguindo Jesus como seu Senhor, Deus tem um propósito para sua vida, sim. Só que não tem a ver com o que a gente faz. Tem muito mais a ver com aquilo que eu permito Ele fazer na minha vida. Por isso é que pessoas se frustram durante o processo, pois estão fazendo o máximo, se esforçando bastante, e querem uma forma de pagamento por isso. Querem acessar algo mais além, querem ir mais profundo, sendo que não tem a ver com mérito, né? Nunca foi sobre mérito, né? Então, quando eles não recebem o que eles esperam, eles acabam se frustrando, né? E também tem outros tipos de pessoas, né? Tem aqueles que acham que não merecem também pensando sobre mérito, né? Como eu falei, nunca teve a ver com mérito, né? Então, são alguns tipos de pessoas que eu compartilhei aqui para vocês entenderem, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é sobre isso, sabe?
O texto fala sobre isso, a mensagem é sobre isso. É sobre o cabrito representando o momento, a situação, e o novilho cevado representando o propósito, né? Representando algo mais além, né? O melhor de Deus, né? E entenda que o novilho cevado, ele também não nasce cevado, ele se torna cevado. Então também passa por esse processo. O processo, ele exige algo a mais, sabe? Ele exige uma entrega a mais, mas tudo tem a ver com o que tu permite Deus fazer na tua vida. Mas o processo é necessário. E o que eu quero compartilhar com isso é que o cabrito, que representa o momento, né? Ele muda a situação. E o novilho, que representa o propósito, ele muda a sua história. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né? E que possamos despertar, né, em consciência que a gente tem acesso sim ao melhor de Deus, só que a gente tem que acessar o processo, viver o processo e permitir que Ele faça a sua vontade em nossa vida durante o processo. Amém?